Bom dia, meus queridos, meus amados. Nós vamos continuar, a nossa lição que estamos tendo esses vídeos, essa série de vídeos a respeito da integridade da palavra de Deus. Nós falamos ontem sobre a justiça pela fé em Jesus, do direito de entrar na presença de Deus com intrepidez por causa da justificação que temos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, E vamos falar sobre hoje os frutos da justiça, Os frutos da justiça. Quais são esses frutos? Justiça, Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele quem? Em Jesus, também deve andar como ele andou. Olha a responsabilidade de frutificarmos, de dizermos que estamos nele, Então, a palavra de Deus diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, Como foi que Jesus andou? Qual a atitude que Jesus deu? Não estou falando somente da questão da pureza, estou falando da questão da autoridade. Estou aqui falando da questão de tomar posse, de reinar. Foi assim que Jesus viveu. Ele reinou, ele tinha um mindset, E andou como ele deveria andar, como qualquer homem que veio à terra para governar, para dominar, andar, na autoridade, Devemos andar como Jesus andou. Não devemos ter a palavra, mas, agir na palavra de Deus, Porque às vezes a gente tem a palavra de Deus apenas como informação, mas como conhecimento e vida, Porque a grande verdade que você ter nessa palavra, é você não apenas ter o conhecimento, mas é usar a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é aplicar o conhecimento, é aplicar, é andar como Jesus andou. Jesus conhecia Deus e aplicava Deus em sua vida. Ele conhecia a palavra de Deus, o que Deus tem a seu respeito, e aplicava ela na sua vida. Isso é sabedoria. Isso é a prática, Andar como ele andou é a prática. Porque Jesus foi mais que vencedor? Porque ele praticou, ele andou sob a palavra. Ele reconheceu quem ele era. Ele veio, eu sou um ungido de Deus, Ele reconheceu quem ele era. Vamos ver lá em Marcos 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4. O fruto da justiça, Justiça, Marcos 4. Vamos ver aqui o que diz Marcos 4. Marcos 6, 4, 35 a 41. 35 diz aqui: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que autoridade. Jesus estava ali deitado, mas ele disse: vocês poderiam ter feito isso, vocês não precisavam me acordar para fazer isso. Isso que ele quis dizer. Vocês não têm fé? Vocês não sabem que vocês podem agir dessa mesma forma? Vocês não sabem que deveriam dizer ao mar: acalma-te, cala-te, aquieta-te, Como ele disse ao vento e ao mar, e houve bonança, houve calmaria por causa da autoridade. E assim como eu disse, assim como Jesus andou, devemos andar.
Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. É essa condição que a Bíblia está nos ensinando, que a Bíblia está nos dizendo. Por isso, jamais podemos estar de cabeça baixa, jamais podemos estar temerosos, tímidos, né? Tímidos. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, exatamente por causa dessas coisas, porque não tem atitude. Os tímidos não têm uma atitude, não agem, não está na prática, não vive a prática da verdade da palavra. Essa é a verdade. Em Lucas 7, 11 a 17 fala sobre isso, e Lucas 14, 1 e 5 está falando sobre essas autoridades que Jesus andou. Mas vamos ver, né? Lucas, Marcos, depois de Marcos vem Lucas. Então vamos ver Lucas 7, o que é que diz. Lucas 7, né? Lucas 7, versículo 11 ao 17, diz assim: E aconteceu pouco depois de ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no esquife, né? E os que o levaram pararam, e disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Né? Até o 17, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Veja que autoridade, veja que como ele via, né? Ele andou sobre essa palavra. Isso é o fruto da justiça. É a razão pela qual nós devemos viver, entender que há uma autoridade, há um poder nas palavras, há um poder na ação da fé. O poder na ação da fé. Em Lucas 14, 1 a 5, vamos ver Lucas 14. Isso aqui são as atitudes que Jesus teve, e ele disse que devemos andar como ele andou. É a Bíblia que está dizendo para nós. Foi o próprio apóstolo, né, João, que escreveu, dizendo que aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Né? 14, 1 a 5 diz assim: Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estavam ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e o despediu. E disse-lhe: Qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Né? Se a gente vê o que Jesus fez, ele saiu curando. Ele estava quebrando paradigmas religiosos, né? Num sábado não se podia curar, num sábado não se podia andar, num sábado não podia dar uma caminhada, não podia fazer o bem a quem devia. E ele veio quebrar esses paradigmas, ele veio tirar, né, essa questão lógica humana, né, religiosa, que impedia das pessoas serem livres e fazer aquilo que deveria ser feito. Essa é a condição, né? Essa é a condição do fruto da justiça. Quando você é justificado, é exatamente para agir conforme Jesus agiu. Ser justificado é frutificar na palavra, é entender que essa palavra ela é íntegra, se ela diz, ela faz o que ela diz. Se você declara, ela vai acontecer. A observação aqui que eu fiz: Jesus foi mais do que vencedor. Jesus não tinha medo da morte, né? Uma observação: quando nós começarmos a andar no Espírito de Deus, na sua comunhão, na posição de Jesus, daremos ordem para qualquer situação, né? Devemos andar assim como Cristo andou. Efésios 2:10 diz o quê? Vamos dar uma olhada lá. Em Efésios, Coríntios, Efésios 2, capítulo 10, diz: Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque somos feitura sua, feitura de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus, por causa da reconciliação, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos criados por Ele e nele, para as boas obras, não é para as más obras ou para não fazer nada, mas para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o fruto da justiça é andarmos em boas obras, é fazermos, é praticarmos boas obras, né? Porque somos filhos dele, feitura dele, né? Fomos criados em Cristo para essa situação, para essa causa, né? Então, os frutos da justiça nos levam a termos e agirmos em boas obras. 2 Coríntios 5,17 já nos diz, eu acho que vocês aí já sabem, 2 Coríntios 5, versículo 17 já é bem Cristo de todo mundo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, né, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele, né? Então, já não somos a velha criatura, agimos como nova criatura, as coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez novo, e Deus nos deu, né, a obra da reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu condição de reconciliarmos o mundo com Ele, de declarar a verdade de Deus, e que as pessoas podem sim viver a vida que Deus quer que eles vivam, segundo a vontade do Senhor, segundo a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, né? Que Ele provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, né? Glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, o direito de estar na presença de Deus, né? O fruto da justiça é o direito de estarmos na presença de Deus. Esse é um dos frutos, né? O fruto da justiça é andarmos na obra, é estarmos dentro do ministério, é estarmos reconciliando o mundo com Deus, por meio da palavra viva, que é Jesus, do Logos vivo de Deus, que ele estava em Deus, né? Estava com Deus no princípio, veio estar entre nós, e ele viveu, mostrou como deveríamos viver, nos resgatou, nos reconciliou com Deus, e agora nos deu o ministério da reconciliação, porque já não somos mais, e nem andamos como uma velha criatura num modo de pecado, mas sim como nova criatura, né? Vivendo uma nova vida, reconciliados, feituras de Deus por meio de Jesus Cristo. O direito de estar na sua presença. Então hoje nós temos o direito. Não preciso de ninguém para acessar os céus. Não preciso de ninguém, nem de outra pessoa, de nenhum sacerdote, de nenhum pastor, nem padre, nem ninguém para ter o acesso. Porque Ele me deu acesso. Hoje eu tenho esse ministério de reconciliar. Eu posso levar as pessoas a entender Deus, a reconhecer o seu lugar, a sua posição em Deus. E 1 Coríntios, né? 1,30. Vamos ver o que o 1 Coríntios diz. 1,30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Vós sois dele, em Jesus Cristo. Nós só somos de Deus quando passamos por Jesus. Quando entendemos a obra redentora de Jesus. Quando entendemos aquele que pagou o preço. Aquele que morreu por nós, né? Então, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, nós somos dele, né? Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa santificação, Jesus é a nossa redenção, Jesus é a nossa sabedoria. Então, tudo que eu tenho, que eu preciso, eu tenho nele, em Jesus, eu estou nele, porque eu sou de Deus, eu fui feito, né,
por meio de Jesus Cristo. Foi feito para Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então Jesus é a nossa justiça. Você é uma nova criatura no Espírito. Quando nascemos de novo, o nosso Espírito é recriado, né? Refeito, é vivificado, né? Volta à sua posição original para ter o acesso a Deus. Os frutos do Espírito. Nós estamos falando do fruto da justiça, mas os frutos do Espírito, qual é o Espírito? Não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto do Espírito manifestado, recriado em Deus. Deus já preparou toda a boa obra para nós andarmos nessas obras. Deus já fez isso em Efésios. Vamos ver Efésios 5, 27. Né? Efésios capítulo 5, versículo 27, diz assim... 27. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Né? Quando eu entendo isso, quando eu entendo, né, da obra de manifestação dos frutos, se você ler aqui, porque a Bíblia diz lá no Efésios, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Né, e andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós. E ele manifesta aqui, né, no final, aqui no versículo 27, diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou seja, nenhuma forma de pecado, nenhuma forma de ignomínia, mas igreja sem mácula e sem ruga, né, sem pecado, sem a parte carnal, né, mas sim santa, né, e irrepreensível ao Senhor. Essa é a nossa condição de darmos frutos, de frutificarmos, de estarmos na justiça. Devemos andar em justiça, como diz em 1 João 4,4. Vamos ver lá o que diz a palavra. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque o maior é o que está em vós do que é o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então devemos andar em justiça. Por causa disso, amados, é necessário, né? Porque se você ler o 4, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que aquele reconhece que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhos, sois de Deus. Olha aqui a afirmação do apóstolo João. Filhos, sois de Deus. Não serás de Deus, tu és de Deus. E já o tendes vencido. E a vitória já é garantida. Porque o maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Creia nisso, querido, que o maior é o que está em você. A vitória já é garantida, a vitória já é certa, porque você venceu o maligno. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então devemos andar em justiça para adquirirmos a vitória, para entendermos que já somos vencedores e que somos de Deus. Essa vitória não é só por ouvir a palavra, mas viver a palavra. Essa vitória não nos garante apenas ser ouvinte, mas praticante. Não apenas conhecer, mas sermos sábios em aplicar o conhecimento, né? 1 Tessalonicenses, vamos ver Judas, que está mais perto. Deixa eu ler Judas primeiro, 24. Judas, só tem um capítulo, então o versículo 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Aqui está falando de Jesus, está falando do Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, é Ele que vai nos representar. É o Espírito Santo que vai nos apresentar a Deus, né? E Ele é poderoso.
né? Ele é poderoso, como está dizendo aqui a Bíblia, para nos guardar de tropeçarmos, né? E apresentar-nos irrepreensível com alegria, com gozo, perante a sua glória, perante o nosso Deus, o único Deus e Salvador. Falando sobre Jesus Cristo, né? O Espírito Santo de Deus maravilhoso. Então vamos ver lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses, vamos ver 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o que diz? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o complemento. E o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus, não é o Deus de confusão, é o mesmo Deus de paz, é o Deus que te garante a paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à confusão, aos problemas, às distrações desse mundo. Ele está dizendo, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, não é uma coisa e outra, mas é em tudo, e todo o vosso espírito, né? Fruto do Espírito. Por isso que nós estamos falando do fruto do Espírito, não é do Espírito Santo, é do Espírito com letra minúscula. É o nosso espírito, o espírito humano, né? E todo o vosso espírito e alma e corpo, na triunidade, né? Porque nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo, né? A nossa roupagem terrena. Seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É esse Deus que vai nos conservar assim. É esse Deus que vai nos manter nosso espírito, alma e corpo para a glória do seu nome. Irrepreensíveis, prontos, preparados. Glória a Deus, né? Então Deus já nos garantiu essa vitória, já nos mantém, né, vitoriosos. Fruto nasce pelo permanecer na videira. O fruto, né, do Espírito, o fruto da justiça, ele nasce porque estamos arraigados no Senhor, estamos firmes nele, estamos plantados nele, né? Então frutos nascem por quê? Pelo permanecer na videira, como diz lá em João 15. Esse é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, quando Jesus estava se colocando, dizendo, ó, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, né? Ele estava mostrando como quem permanece nele jamais frutifica. Vamos ver aqui, né? Olha aqui, 15, 1 e 3, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que está, dá fruto, né? Quando eu estou nele, quando eu entendo que eu estou nele, desculpa, quando eu entendo que estou nele, eu dou fruto. Veja só, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, aquele que acha que está nele e não dá fruto, ele diz que tira e limpa, para aquela que está dando fruto, dê mais fruto ainda. Meu Deus, por isso que temos que ter o cuidado de frutificarmos. Temos o cuidado de sermos uma vara frutífera, de estarmos ligados nele, colados nele, frutificando os frutos da justiça. Ele é a nossa justiça. Então, se ele é a nossa justiça, e como fruto de justiça, nós temos que estar ligados, frutificando essa justiça. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Palavra, nós estamos estudando sobre a integridade da palavra. O que ouvimos de Jesus. Veja o que está dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa, a palavra nos lava. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Então ninguém não pode frutificar, ninguém pode frutificar fora da videira. A vara por si só não faz nada, tem que estar ligado, tem que estar colado, tem que estar, inserida nele, na videira verdadeira. No 5 diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele.
Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas se eu estou nele, eu posso dar muito fruto. Eu dou muito fruto. Essa é a questão, querido. Né? O versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quer glorificar a Deus? Temos que dar muito fruto. Assim sereis meus discípulos, né? E assim sereis meus discípulos. Só podemos dizer que somos discípulos do Senhor se dermos muito fruto. Se o fruto do Senhor manifestar em nossa vida. Versículo, acho que 16 diz o quê? Vamos ver. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Veja que é a diferença de não permanecermos na vara, que Ele tira, corta e lança fora, e as que permanecem vão frutificar mais ainda por causa da limpeza que foi feita. E aqui está dizendo, olha, não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, pode ser que permanecemos, mas não frutifiquemos. E se não frutificarmos, não vamos permanecer. Mas se permanecemos, ele está dizendo, se deis fruto, varde, dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Tudo quanto. Ele não está dizendo, você pode pedir isso, aquilo, outro, e não vai, e meu Pai vai dar. Mas ele está dizendo, aquilo ele não vai dar. Mas ele está dizendo, tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Em meu nome. Em nome de quem? Daquele que nos reconciliou com o Pai. Daquele que se tornou justiça nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, queridos? Então, nós estamos vendo aqui essa série de promessa, de frutificação, o fruto da justiça, mas também da parte de Deus, a parte que Ele fez, e também a nossa responsabilidade de permanecer nele, de crermos na palavra, de entendermos que fomos lavados pela palavra, e fomos purificados pela palavra da verdade, a palavra que Ele falou, já fomos limpos pela palavra que Jesus falou. Ele disse, vós já sois limpos pela palavra que tenho falado. Que palavra? A palavra de Deus. Que palavra? O que Ele veio ensinar, né? A nova aliança, o novo pacto, né? A estrutura do reino dos céus aqui na terra, na nossa vida, para frutificarmos, para sermos frutos e manifestarmos fruto de justiça. O fruto nasce pelo permanecer na videira, né? 2 Coríntios, vamos ver o que é que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo... Cadê, leitor? 13, capítulo 13, versículo 4 a 8. Vamos ver o que é que diz. 13, 4 a 8. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora não sejais como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos. Ele diz, olha, eu espero que vocês não sejam reprovados, eu espero que vocês entendam que mesmo que há fraqueza, ele foi levado e crucificado por fraqueza, mas vive contudo pelo poder de Deus. Ou seja, podemos até dizer que somos fracos, mas nós temos o poder de Deus a nosso favor. Nós podemos dizer que somos fortalecidos pelo poder de Deus, né? Quando dizemos somos fracos, aí que somos fortes. Se estamos fracos, há um poder, né, sobre nossa vida,
em nós, que nos levanta, que nos, sabe, nos energiza de volta, que nos dá força e vigor para darmos continuidade. Então não podemos ser reprovados, não podemos agir de cabisbaixo, mas podemos frutificar, sermos fortes, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jamais podemos agir contra a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Então não podemos ir contra ela. Não podemos agir contra a verdade. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 6. Onde é que eu estou mesmo? 2 Coríntios 10, 6. Vamos ver o que diz. No capítulo 10, versículo 6 ao 10. 10, 6. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por carta, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos, né? É isso mesmo, doutor? É o 6. Desculpa aqui que eu já estava no 10. 10, 6. Diz assim, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Né? E aqui ele estava dizendo, você continuando, Paulo falando sobre uma carta que defende a sua autoridade. Paulo estava defendendo a sua palavra. Paulo estava defendendo o que ele reconhece em Cristo, mesmo sendo fraca. A igreja estava entrando numa condição de não entender e querer convergir apenas para a questão apostólica, querendo tirar dele, né, o apostolado que veio de Deus e não de homens. Mas, né, Paulo ele se justifica dizendo, as obras que eu fiz, né, o poder de ação do Espírito em minha vida manifesta, né, que eu sou dele e somos de Cristo. Que vocês como filhos, vocês como discípulos meus, receberam a mesma coisa, né, por causa dos frutos, a manifestação dos frutos, né, as cartas, mesmo a palavra que fortalece. Deus está no negócio de multiplicação. Porque o fruto é multiplicação. Eu pego uma semente e se eu planto essa semente, eu não sei dizer quantos frutos tem. Eu posso pegar uma semente, né? Se eu pegar um fruto, eu posso dizer quantas sementes tem dentro dela, por exemplo, uma maçã. Se eu pego uma maçã, eu posso abrir e contar os frutos, mais as sementes dentro daquele fruto, mas dentro daquela semente eu não posso dizer quantos frutos, são infinitas, sabe? Eu sou um fruto do Senhor, você é um fruto do Senhor, eu sou a semente de Deus, você é uma semente de Deus. Então imagina aí, o fruto da justiça e manifestação são infinitas, as obras são grandiosas, são infinitas. Por isso devemos frutificar, porque a justiça de Deus é infinita. E essa justiça produz frutos, e esses frutos devem permanecer para a glória de Deus, devem permanecer firmes e inabaláveis. Frutos nascem pelo permanecer na videira, queridos. Deus está no negócio de multiplicação. Por isso que ele plantou as árvores do céu. Por isso que ele deu os animais. Por isso que ele pôs o homem e disse, crescei-vos e multiplicai-vos, sede fecundos. Né? Porque ele deixou células poderosas, capazes de serem multiplicadas, de serem frutíferas.
né? Então vamos ver lá em 2 Coríntios, né, 2,14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, versículo 14. O que é que diz? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Veja o que Paulo está dizendo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar, nos faz levar, sermos vitoriosos em Cristo e por meio de nós, né? Manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A árvore, o fruto tem cheiro. A árvore tem cheiro, né? Por causa do cheiro do conhecimento de Cristo, né? A multiplicação, as células vivas do poder de Deus vivendo em nós, manifestado em nós por essa palavra que é viva e eficaz. Nós estamos falando sobre a integridade dessa palavra. E quando nós a praticamos, e quando nós a vivemos, quando nós declararmos com nossa boca aquilo que ela diz. Quando eu começo a declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu estou manifestando, eu estou exalando o cheiro do conhecimento de Deus a meu respeito, a respeito da obra redentora da cruz, da obra de Cristo Jesus, que eu morri nele, mas também ressuscitei nele, né? Estou na terra, mas também estou sentado com ele nos céus. Vivo no mundo, mas não sou do mundo. Por causa da justiça, dos frutos da justiça. Efésios 4. Vamos para Efésios, capítulo 4, 17. Efésios 4, 17. Vamos ver o que diz. 17 ao 24 diz assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos em entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então veja o que medite bem nesses versículos. E vos revistais do novo homem, da nova criatura, né? Da roupagem nova que temos em Cristo Jesus. Esse novo homem, ele vive segundo Deus, né? É criado em verdadeira justiça e em santidade. O que é santidade aqui? É a prática da verdade. Santidade aqui não é alguém que anda com óleo, com uma vestimenta que aparentemente seja santo. A santidade aqui que ele está falando é a prática da verdade. É alguém de um coração contrito diante de Deus, um coração verdadeiro, né? Não andar na prática daquilo que fomos ensinados, na verdade que diz Jesus, né? Despojando-nos velho homem, deixando o velho homem no seu lugar, morto, sepultado juntamente com Cristo. O velho homem tem que estar lá, sepultado, morto. Glória a Deus. Efésios 5:1. Vamos ver Efésios 5:1 que diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a obra, os frutos da justiça. Sede, né? Olha, sede. Não seremos, não devemos ser, mas sede, né? Sede. Pois imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a multiplicação, são os frutos da justiça. Esse é o Deus, né, que está no negócio da multiplicação.
pois, filhos de Deus, sedes imitadores. O que é imitar é fazer igual, né? Como filhos amados. Gálatas. Agora vamos ver a questão dos frutos, né? Que é Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Querido, contra essas coisas aqui em cima que você anda, se você frutifica, não há lei, porque o fruto é o amor, né, a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio, né? Sermos bons para com os outros. Quando agimos dessa forma, quando estamos frutificando dessa maneira, estamos multiplicando, estamos sendo imitadores de Deus. Como filho amado, estamos andando conforme a vontade de Deus e não mais como a vontade da carne, como um novo homem, não segundo o velho homem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, esses são os frutos da manifestação da justiça. É entendermos a justiça de Deus na sua palavra e vivenciamos isso como estamos ligados à videira. Estamos sendo frutíferos porque estamos agindo. Então, o amor, a alegria, independentemente da circunstância, o mundo está em guerra e você está em paz, porque você está no fruto, você está na videira verdadeira. O fruto deve ser cultivado para que cresça. Todo fruto, irmãos. Não adianta eu plantar e deixar lá. Tem que ter o cultivo, tem que ter o cuidado, né? Tem que ser cuidado. Os frutos da justiça, o fruto deve ser cultivado para que cresça. Os frutos da justiça, 2 Coríntios 9, vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. O que diz? Hoje já passei um pouquinho, mas vamos até terminar aqui, finalizar essa aula. 9 e 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha, de novo, falando sobre justiça, porque o fruto da justiça é agirmos conforme a sua vontade. Veja o que está dizendo, versículo 10, ora, aquele que dá semente, quem é aquele? Deus, ao que semeia, ele dá semente para você semear. Ele não vai deixar você passar fome também não, se você é apenas aquele que come. Pão para que come. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Multiplicará a vossa sementeira. Quanto mais eu ando na justiça, quanto mais eu pratico a justiça, quanto mais eu frutifico, mais é aumentado. Queridos, porque é Ele que dá. O fruto vem dEle. A manifestação do fruto da nossa vida é a imitação dEle, né? É a consequência da multiplicação das células, né, do Espírito no nosso novo homem, no nosso homem criado segundo Deus em Cristo Jesus. Os frutos são manifestados. Em Tiago 3,18, vamos ver Tiago. Estamos acabando, queridos. Só uma paciênciazinha para a gente terminar esse vídeo. Tiago. Timóteo, Hebreus, deixa eu ver, Tiago quanto? 3,18. Tiago 3,18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Nem todo mundo pode dizer, a paz, ele diz, o fruto da justiça se semeia. Para semear-se na paz, é os que exercitam a paz. Só tem paz quem exercitam a paz.
Muita gente está correndo atrás de paz, mas não exercitam. Como é que vão ter? Como é que vai semear o que não tem? Eu só posso semear aquilo que eu tenho. A semente será só multiplicada de acordo com o que eu planto, com o que eu semeio. Então, se eu semeio paz, eu tenho paz. Se eu semeio amor, eu tenho amor. Se eu semeio benignidade, bondade, fidelidade, eu tenho. Porque o fruto da justiça se semeia-se na paz. O fruto da justiça que eu tenho foi a paz que ele me deu. Ele mesmo disse, Jesus, eu vos dou a paz, não dou a paz como o mundo dá. A paz de Jesus é totalmente diferente daquilo que o mundo procura. É a verdade da Bíblia que está falando sobre os nossos frutos. Os frutos da justiça, ele deve ser cultivado para que cresça. Filipenses 1, 10 ao 11. Vamos finalizando, queridos. Filipenses 1, 10 e 11. 1, 10 e 11. Para que provais as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos da justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja o que ele está dizendo aqui, para que nós possamos provar as excelentes, as coisas excelentes, para que sejamos sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Ou seja, quando eu começo a provar do amor, da caridade, que eu aumente a conhecimento, que eu aumente a sabedoria, mas para que eu prove isso com excelência, né? Que essa excelência seja multiplicada, sincero, e não deva ter escândalo algum até o dia de Cristo, eu devo o quê? Cheios de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça. O que é justiça? É quando eu reconheço a obra redentora da cruz. Justiça é quando eu reconheço o meu direito, ou aquilo que já era meu e foi roubado, mas me devolveram. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Romanos 5. Amém? Então é isso, queridos. É isso que a Bíblia, ela nos mostra como devemos. Então, só para resumirmos aqui, né? Cheio do fruto da justiça, né? Vem com a salvação. Quando eu reconheço que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu reconheço que sem Deus eu não posso viver, que eu sou dele, vinho dele e volto para ele, né? A justiça dá o direito de ficar na presença de Deus. Os frutos do Espírito são fruto da justiça, né? E você deve estar cheio com o fruto dessa justiça. Você deve estar manifestando, sendo aquele que dissemina, né? Que aquele que venha frutificar, né? Multiplicar essa justiça com a verdade saindo da sua boca. Que Deus te abençoe. Queridos, continue aí, né? Vendo os nossos vídeos. Assista. É importante que você cresça. É importante que você repasse para outras pessoas, para que as pessoas recebam a palavra, que as pessoas tenham vida na palavra, que elas reconheçam que elas podem muito mais do que elas imaginam, elas têm muito mais do que elas imaginam e elas podem receber de Deus muito mais do que elas pensam que pode. Deus é amor. E isso é que basta. Continue lá. Por favor, dê o seu like, né? Por favor, repasse para outras pessoas, né? E também, né, se inscreva no meu canal, Entre Livros e Panelas, né? Entre Livros e Panelas, né? Com o Chefe Queiroz. E que Deus continue te abençoando, que Deus continue abrindo as janelas do céu e derramando sobre você bênçãos sem medida, numa forma recalcada, sacudida e transbordante. Tá? Deus te abençoe e bom dia.